Vou só ler esse momento da crucificação na Bíblia aqui, tá? Que eu acho que é importante. Olha só, então, enquanto levavam Jesus, né, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: Felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: Caiam sobre nós, e as colinas: Cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Então foi Jesus e mais 2 para a cruz. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus ficou no meio. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, nesse momento de desespero, imagina a cruz, ele estava ali pedindo perdão pelos outros, porque os outros não sabiam o que eles estavam fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvem os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Ou seja, ficavam questionando a identidade dele. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhes vinagre. Imagina, morrendo de sede, uma noite inteira apanhando, ficava botando vinagre na boca dele. E eles diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo, ou seja, o que estava na cruz do lado disse: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. E aqui é onde Jesus ele oficialmente morre, né, da carne aqui. Né? E aqui, assim, o que você vê é o tempo todo os guardas todos fazendo o que o Rodrigo falou. Vai, Jesus, você não é o cara, desce daí, vai, você não é o rei dos judeus. Sofrer até o final. Não é? Sofrer, e no final das contas, era uma mistura, eu acredito, de desacreditar que ele podia e ao mesmo tempo quase que torcendo para ele fazer alguma coisa mesmo. Porque, cara, pô, se fosse Deus mesmo, eles queriam ver alguma coisa, mas não tempo também. Então eles ficavam tiçando ele até o final. Né? E ali, cara, ele sendo torturado, muito, crucificado, pregado aqui, tendo apanhado a noite inteira, e morreu. Né? E aí é um momento muito triste. E a gente vê a primeira pessoa que talvez tenha entrado no céu aqui, né, Rodrigo? Assim, pelo menos biblicamente, a primeira pessoa. A minha tese doutoral foi sobre essa fala do ladrão. Não vai dar tempo de eu explicar tudo aqui, mas no grego, a maneira como eles falam em verdade, digo hoje, é uma forma divina de falar. E não que hoje ele iria para o céu. Em verdade, digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. Não que ele fosse para o paraíso naquele mesmo dia. Mas sem eu ter muito tempo para discutir. Agora, o fato é que Jesus fez uma promessa solene para alguém que estava ali, que era do bando de Barrabás. Mas porque ele parece arrependido? Com certeza. Porque ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É aquela questão, a gente não pode nunca. Mas não é fácil se arrepender quando você foi pego no flagra? Porque ele tá lá, se ferrou, fez cara, não tem mais o que fazer. Ué. Mas não é tão fácil, porque o outro não arrependeu. Né? O outro não arrependeu. Você fala, o outro não arrependeu. No final das contas, ninguém vai poder dizer que perdeu a salvação por causa disso ou daquilo. A única razão é a decisão mesmo. Porque você tinha dois homens em igual condição, um aceitou a salvação, o outro não. Sim. Quer dizer, a oportunidade foi dada para ambos. Que ambos estavam do lado dele ali, do Salvador. E tem que ser uma coisa verdadeira, né? Tem que ser, não pode ser da boca para fora. Porque Deus conhece o coração. Aproveitando que vocês falam muito aqui de finanças, tem uma coisa que eu puxei aqui que me chamou atenção.
Quando Jesus fala assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus estava citando um salmo ali, um salmo de Davi. E é interessante que esse salmo está aqui, é o Salmo 31. Salmo ao mestre de cânticos, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Igual Jesus estava orando desde o Senhor, salva-me desse momento. Aí começa dizendo assim, tira-me do laço às escondidas, que as escondidas me amarraram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Davi usa a expressão nas tuas mãos entrego, a melhor tradução talvez seria nas tuas mãos eu deposito o meu espírito. Porque no hebraico aqui, afikt significa eu deposito para pegar de volta. É como você pegasse assim um dinheiro que você tem guardado, tem lá 20 milhões. Aí alguém fala assim, põe nessa carteira de fundos aqui, que esse dinheiro vai render para você de maneira muito melhor. Ou, simplificando, eu tenho 5 milhões e apareceu uma casa que vale 15 milhões, mas no leilão ela está sendo vendida por 4. Eu vou pegar 4 milhões dos meus 5 e vou dar o cash ali para comprar a casa. Na verdade, eu não estou gastando. Eu estou dando aquele dinheiro para reavê-lo multiplicado. Não é assim que funcionam os investimentos? Pois esse verbo, afikt, significa depositar algo com a intenção de recebê-lo com juros e correção. Isso é confiança. E o mercado é um jogo de confiança. Quando você coloca aquele dinheiro naquele investimento, é porque você confia que o dinheiro vai voltar multiplicado. Então, quando Jesus, na cruz do Calvário, fala, Pai, nas tuas mãos, eu deposito o meu espírito, eu entrego porque eu sei que o Senhor não vai aprontar comigo. O Senhor vai me devolver, porque eu estou sendo fiel. Muito bom. Isso é muito forte. Nas tuas mãos eu deposito o meu espírito. Não tem nada em redor que me dê indício que o Senhor está comigo. Porque eu já clamei, Deus meu, porque me desamparaste, e o Senhor não respondeu. Todo mundo está gritando aqui, me ridicularizando, pedindo para eu descer da cruz, cuspindo em mim. Mas o Senhor é Deus. Nas tuas mãos eu deposito o meu espírito, porque eu sei que eu vou recebê-lo de volta. E recebeu, no domingo ele é ressuscitado. Para a gente ter o desfecho dessa história, ele de fato ali, naquele momento, né, foi. E o que acontece depois que confirma todas as profecias e tudo que a gente leu no Antigo Testamento, todos os indícios, o que acontece logo depois da morte de Jesus? Qual que é o grande desfecho da história? Olha o milagre de Deus. Toda a história do Antigo Testamento, de Adão até Malaquias, todos ali, todos, Noé, Abraão, Jacó, Elias, Moisés, Esther, Sara, Rebeca, as grandes mulheres, os grandes homens, as matriarcas, tudo na mentalidade hebraica aponta para o Messias. É uma maneira, a história do povo de Israel, na visão judaica, é a grande parábola de Deus, parábola profética, para falar de maneira codificada da vinda do Messias. Então, no Antigo Testamento, o cordeirinho era sacrificado no santuário. No Novo Testamento, o cordeiro é sacrificado. Você já fez alguns paralelos aí. Os judeus saem na Páscoa e matam o cordeiro e passam sangue na porta. Jesus também morre na Páscoa. Moisés, no deserto, ergue uma serpente numa estaca. E no Novo Testamento, Jesus falou o seguinte, assim como Moisés ergueu a serpente, eu também serei erguido da terra e atrairei todos a mim. E para terminar, olha que Midrash, eles chamam isso de Midrash, de que interpretação interessante. Deus termina de criar o planeta Terra no 6º dia da criação. A criação fala de 7 dias. No 6º dia, Deus cria o ser humano, fere o lado de Adão, porque ele tira a costela de Adão e nasce Eva. E depois que ele fere o lado de Adão e nasce Eva, Deus fala, tudo está consumado. E no 7º dia,
descansou Deus de sua obra. Na sexta-feira do Calvário, o lado de Cristo também é ferido, como o de Adão. Para dar à luz a quem? Para nascer quem? Outra mulher, a igreja, o povo de Deus, que é comparado com a mulher na Bíblia. E depois que ele é ferido, você vê que justamente está tudo consumado, porque pouco antes disso, Jesus repete a mesma frase, porque no Gênesis fala, tendo Deus acabado todas as suas obras, no sétimo dia descansou. Jesus inclinou e falou, está consumado, completei minha obra. E ele também repousa no sábado, como Deus repousou. O primeiro repouso foi o repouso da criação. Deus repousou no sábado para comemorar a criação. Jesus repousa na tumba para a redenção. E no domingo ele ressuscita. E tem mais um detalhe antes de entrar na ressurreição do domingo. Você tem elementos na cruz, então, que apontam para o Gênesis, mas apontam também para a volta de Jesus, porque na volta de Jesus terá terremotos. Na cruz houve um grande terremoto. Na volta de Jesus o sol vai escurecer. O sol escureceu quando Jesus morreu. Na volta de Jesus, ele virá no céu e haverá salvos e perdidos. Ali na cruz também havia um salvo e um perdido. Na volta de Jesus, os mortos ressuscitarão. E Mateus fala que quando ele morreu, os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram. Então a cruz aponta para a criação, o Gênesis, e aponta para o Apocalipse. E no domingo, quando ele sai triunfante da tumba para Deus o Pai, a primeira pessoa que tem o privilégio de vê-lo é Maria Madalena. A improvável dos improváveis. E depois ele fala, Maria, tem uma parte linda nessa cena aí, que quando ela está chorando porque ela viu o túmulo vazio. Quem quiser saber o que é um túmulo vazio, gente, vai depois no NASP, no museu, vocês vão ver essa ideia da pedra rolando. Aí quando ela vê Jesus, ela pensa que é o jardineiro. E ele fala, Maria, sou eu. Aí ela reconhece. Aí o Evangelho de João diz que ela grudou Jesus, e quando ele fala o seguinte, não me toque, significa assim, que ela estava agarrando ele, sabe, igual criança que fica na perna do pai. Ele fala assim, calma que eu ainda não fui para o meu pai. É mais um indício até que o ladrão na cruz não pode ter ido com ele na sexta-feira, porque no domingo da ressurreição ele fala com Maria, Maria, eu ainda não subi para o meu pai. Então nem ele tinha ido ao pai ainda. Vai dizer para os meus irmãos que me encontrem, que eu vou aparecer para eles. E ele aparece durante 40 dias para os discípulos, até que depois disso ele é elevado ao céu. E a última promessa que ele deixou, que culmina tudo isso, é que quando ele começa a subir para o céu, os discípulos ainda não tinham entendido tudo, porque eles fazem para ele a pergunta assim, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quer dizer, ele tinha pregado o tempo todo que o reino dele não é desse mundo e tudo mais. Eu falei que o grande motivo da rejeição foi porque ele não foi o Messias guerreiro, político que eles queriam. E no finalzinho, quando ele está para subir para o céu, eles ainda perguntam, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aí ele fala, olha, não compete a você saber as estações ou o tempo que o Pai revelou pelo seu próprio poder. Mas fiquem em Jerusalém, até que do céu vocês sejam revestidos de poder e vocês vão sair para pregar o evangelho. Até o fim do mundo eu vou estar com vocês. E muitos vão pregar, como nós estamos fazendo aqui hoje. E quando ele começa a subir, 2 anjos aparecem e falam o seguinte, por que vocês estão olhando boquiabertos para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi recebido lá em cima no céu, há de voltar, assim como para o céu vocês o viram ir. E o que eu estou mais esperando na vida, meus queridos aqui, é ver Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. E eu afirmo você que está em casa. Não quero me exibir para você não, mas eu sou um cara que eu gosto de pesquisar, eu sou um cara de ciência. Senão não faria 2 doutorados e um pós-doutorado. Mas dentro da minha racionalidade, do meu academicismo, eu vejo que esse livro é verdadeiro. E Jesus em breve voltará. E tudo que você está passando hoje de ruim, vai passar. E o que você está passando de bom é degustação, porque o jantar ainda não foi servido. E quando ele vier nas nuvens com poder e grande glória, não precisaremos mais ter PrimoCast, porque vai ser o próprio Jesus que vai explicar tudo para nós. E eu quero ver Jesus, eu quero abraçar Jesus, eu quero sentir o cheiro dele, eu quero abraçá-lo como Maria abraçou. E eu quero ver você lá também, e todos vocês.
Porque se eu estou aqui hoje, é porque o Espírito dele mandou. Um programa de finanças, administração e um programa de sucesso que não precisaria trazer um arqueólogo, adventista e teólogo para falar de Bíblia. Mas se eu estou aqui, é porque é o mesmo Espírito que dirigiu o Thiago Brunet para falar com você, dirigiu aquele outro pastor para orar com você, que dirigiu você para alcançar o Evangelho, que dirigiu os nossos caminhos para se encontrarem lá em Jerusalém, graças ao Thiago Brunet, que foi usado. O mesmo Espírito está conduzindo todos nós aqui, Kaique, Lucão, e Deus tem um plano para nós. Então, não estou no púlpito, não estou numa igreja, mas eu acho que eu não fecharei as portas do PrimoCast se eu terminar minha participação de hoje falando o seguinte: aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Porque tem algo que o Thiago contou aqui, que por mais didático que ele seja, ele não vai conseguir transmitir a você. Sabe o que que é? O sabor de ser convertido, de aceitar Jesus. Você pode explicar, você pode desenhar, pode usar toda a estratégia de comunicação que você tem, mas a experiência lá do coração, só tem uma coisa que pode falar: experimenta também, que é bom demais. É como experimentar um sabor, é como explicar um sabor, você não explica. Então, Thiago, eu louvo a Deus por sua vida, por sua transformação, e digo a vocês em casa, vocês ouviram um testemunho dele. Agora está na hora de experimentar o que ele está experimentando e o que eu também tenho experimentado na minha vida. Isso a gente não consegue explicar para você. A gente só pode convidar. Experimente também, vale a pena. E eu convido você que está nos assistindo aqui até agora o seguinte: se você, por algum motivo, decide experimentar o que a gente experimentou, decidir viver essa nova vida, eu tenho um convite para você. Escreve nos comentários, põe "Eu aceito Jesus". E vai nos comentários e veja quem já escreveu isso e aplauda essas pessoas. Parabenize essas pessoas, especialmente se você já tem uma vida em comunhão com Deus. E parabéns por essa decisão. Seja bem-vindo. Espero que você possa ter uma jornada abençoada.